O Jinran, ele era uma criança, né, que vivia como escravos em um lar, né? Eles eram cachorrinhos presos por coleiras, comandados por uma mulher chamada Mamãe Formiga em um lixão, que obrigava as crianças a fazer um trabalho escravo, né? Basicamente para ganhar dinheiro, e obrigava algumas outras crianças a se maquiar e fazer umas coisas meio nojentas, perturbadoras e macabras com homens mais velhos. Se é que vocês sabem bem do que eu tô falando. Que só por Deus, né? Bom, com isso, o Jinran acabou com a raça do guarda-costas dessa Mamãe Formiga, que não é tão relevante, né? Ele só destrói ela, mas isso mostra a força dele, né? O que fez com que ele, o Baek e o Hwang Jong-suk, que é o número 3 lá, que o pessoal tem um trabalho lá, o Gustavo vai colocando as fotos aí para não confundir ninguém, eles são levados, né, por um ringue de luta, né? E eles começam a lutar, e aí é onde eles aprendem, né, as coisas, né, que eles usam nas lutas, né, dos capítulos anteriores vão mostrando. O Jinran, os cotovelos, depois de os punhos deles terem quebrado de ter lutar com os adultos. O Baek lutava sujo para compensar o seu tamanho. E o Jong-suk só apanhou e ficou muito forte. Foda. Você é muito foda, cara. Né? E eles, depois de virarem os campeões da arena, são chamados pela gangue de Busan para proteger o portão deles. Enquanto eles protegiam aquele portão, a lenda, o King Gapriong apareceu para falar pro Jinran que ele tinha olhos impressionantes e que era difícil lutar com alguém que tinha aquele olhar e que ele ia demonstrar um pouco do poder dele pro Jinran, destruindo o portão de Busan e dando um one-tap do Jinran. Após essa vinda do Gapriong, eles foram promovidos a responder diretamente ao chefe da gangue de Busan, que era o discípulo do Gapriong, conhecido como Oda Leong. Eles ficam impressionados como o cara é tão idiota e filho da puta, mesmo sendo discípulo do Gapriong, né, já que ele usa a influência do mestre dele e da gangue dos punhos do mestre dele, que salvaram a Coreia dos Yamazaki de dominar completamente, né, Busan e muito mais, né. Oh, desculpa, errei. Ele usa a influência da gangue dos punhos e do mestre dele que salvaram a Coreia dos Yamazaki para dominar Busan. Né? Ele para as ruas, atrasa a ambulância, atrasa a polícia, atrasa crime e muito mais. E pelo povo de Busan, a gente descobre que o Oda Leong era uma boa pessoa, né? O rei de Busan lá, o mestre de Busan, era uma boa pessoa no começo. Ele era um guerreiro, um romântico igual o Gapriong, mas ele se tornou um lixo depois de ter dado ouvido para uns dois trouxas que era da gangue dos punhos lá do Gapriong, que ninguém liga para os nomes deles. Bom, o Oda Leong descobre, né, que com a Era dos Reis começando, né, com a Era dos Reis começando, ele fica meio preocupado, né, porque os caras falam assim, ó, os caras lá que são trouxas lá que ficam usando, ele fala, ó, a Era dos Reis tá começando, e você também é um rei, a gente precisa definir o nosso lugar, a gente precisa destruir os outros reis, já que os reis regionais são fortes, né, e aí ele falou, mas eu sou muito mais foda do que eles, então ele manda o Jinran no lugar deles. Ah, e um detalhe, nesse meio tempo também, ele dá uma cicatriz pro Jinran, né? Porque ele fala, nossa, o meu mestre te reconheceu e eu não. E aí ele queima a cara, no caso o Jinran oferece a queimar a cara dele pra ele não queimar o cabelo do Baek, que tenta impedir ele de bater no Jinran, falando que na verdade ele é o único discípulo do Gapriong. É isso. Bom, voltando, ele começa aí vários reis regionais tentando achar um mais forte, derrotar eles, e até que ele chega em Xiangliang, onde fica o rei do lugar, que é o Yuksung-ji, considerado só pelas pessoas, não por ele, né? E também tá o Kawaki de Shang lá, que eu já tinha mencionado antes, que o protagonista usa as técnicas dele, né, que ele copia. E o Yuksung-ji, eles vocês tinham que ter lido antes, a gente pode trazer depois os capítulos anteriores de Luquismo, caso vocês queiram estar mais bem informados, certo? E ele recebe um sermão do Kawaki de Shang, dizendo que se ele continuar sendo um cão, ele vai se tornar um cãozinho abandonado, etc, etc, né, já que o Jinran se vê como um cão, né? E depois de todo esse sermão, né, o Jinran toma vergonha na cara e vai libertar as correntes dele, partindo em direção a Busan, onde ele também encontra o Gapriong, que fala pra ele que ele consegue, ensina mais algumas coisas pelo jeito só falando, né? Onde, enquanto o Jinran tá chegando, né, em Busan, o Baek e o Jong-suk, que é o número 3, né, da gangue do Jinran, vão até o lixão, aonde eles eram, quando eles eram criancinhas, né, tentar comprar todas as crianças para elas serem livres. Mas o rei de Busan chega, começa a questionar a senhora Formiga, já que ele não sabia dos negócios. O lugar é dele, os negócios são dele, gera lucro para ele, ele não sabia o que ela fazia lá, né? E ele falou, nossa, o que você faz com tanta criança? Você pariu todas elas, né?
E descobrindo que essa velha safada desgraçada faz, né? Que é... Deus do céu, né? Que pavor que essa velha faz. Ele joga uma criança pro Baek e diz pra mandar ela se arrumar, colocar maquiagem, o que dá um gatilho no Baek, que também tinha que fazer isso. O Jonsuke fica muito puto, entra na frente pra proteger o Baek e se nega a ser um cachorro, né? Com isso, bem quando o Rei de Buzen dá um soco no Jonsuke, dá um murro na boca do Baek, destruindo todos os dentes dele, o que faz ele ganhar os dentinhos de tubarão depois. Nisso é onde o Jinrang chega, finalmente, né, e começa uma luta contra o Oda Leong, né, com a técnica do mestre dele, o que leva na morte do Oda Leong. O King Gapreong também chega no local e, assim, teoria a gente não sabe, né, mata os caras que usaram o Oda Leong, né, e diz que estava ali para matar o próprio, o Oda Leong, já que ele tinha se tornado um discípulo ruim e falou que ele falhou como homem, né. O que não é verdade, a gente sabe disso pela história, né, ele errou em certa forma, mas não nesse caso. E aí com isso, o Jinrang, que até agora não tinha o nome, agora vocês estão descobrindo, o garoto sem nome, ganhou um pelo próprio Gapreong, se chamando de Jinrang e se tornando o herói de Busan, e sendo preso por matar o coitado não, no caso sendo preso ele, coitado, por matar o Oda Leong. Agora voltando, depois desse passado do Jinrang, volta pra luta normal. O Jinrang vai lutando com o King Itae para tentar vingar os irmãos dele, porque depois que volta, o Baek toma uma machada, o Baek toma uma machadada do King Itae, o Jonsuke toma uma machadada do King Itae, o que faz o Jinrang entrar no modo convicção puro, que é o poder que ele ganha depois de treinar com o Gapreong. É a convicção, poder foda que queima o corpo e destrói o corpo. Nisso, ele entra numa luta corporal muito foda com o King Itae. Muito foda. Cara, a coreografia é bonita. Assim, são socos no final do dia, mas a coreografia é bonita. É impactante. É bem, assim, é foda. Muito foda. Coloca essa porra aí, mano. É soco de direita, é soco de esquerda. Ele toma uma machadada no braço e, ó, dá soco mesmo assim, arranca o machado. Vai machadar o cara, muito foda. Bom, depois disso, o Jinrang é derrotado e ele tem o braço dele decepado pelo King Itae. O protagonista ia tentar intervir, mas o Jongo não deixou. Com isso, o King Myung chega no local e começa a conversar com o King Itae, que eu já tinha dito o nome dele antes, bem lá no comecinho, que ele é filho da lenda também, porque o King Myung estava atrás do Jinrang para ter orientação e mais força. E ele chega ali, né, para encontrar o Jinrang, ele tá naquele estado e ele encontra o King Itae. Eles papeiam um pouco sobre os objetivos de cada um, né? O King Itae fala assim, ó, eu gosto do Gapreong e ser um romantismo que queria dominar o submundo e não da luz. E o King Myung fala, não, eu gosto mais do Gapreong, que é do bem, romantismo. E aí eles percebem que eles são completamente opostos um ao outro. Então o King Itae fala, putz, que pena, você era o último dos irmãos, que ele matou todos os outros e ele ia matar o King Myung. Mas aí a polícia chegou bem na hora. Foi o próprio Lee Ji-hoon, parceiro do King Itae, que chamou a polícia e disse que ele estava causando problemas e que ele deveria respeitar a parceria deles e não fazer o que ele simplesmente queria. O que faz o King Itae recuar e todo mundo sair bem, entre aspas. O Jinrang e todo mundo vai pro hospital. 2 caras da primeira geração morrem, que é o Punho de Prata e o de Ouro. Eu não lembro o nome deles, Gustavo. Você consegue colocar aí na tela, por favor? Né? E o Baek também, o que devasta o Jinrang para sempre. A força dele acaba, a convicção dele acaba, os socos dele saem até com uma hora preta e o Jinrang fica num estado de depressão completa. Nesse meio tempo, né, o Lee Ji-hoon tenta entrar pra política, eu não vou me aprofundar muito nisso, eu só vou meio que passar por cima, ele tenta entrar na política, o King Itae tenta chamar os reis da primeira geração para servir ele com obediência, para ele tentar dominar o submundo, né, e depois de ter pegado alguns reis de regiões menores, ele decide que vai atrás dos reis de Incheon para tentar fazer um deles servir a ele. Enquanto isso, o King Myung vai atrás dos outros reis para fazer uma aliança para derrotar o irmão dele, o que ele consegue, né? E ele também decide ir atrás de um dos reis de Incheon para tentar seriar a ele. O Jinrang, ficando sem propósito, sem força, como eu já tinha dito, fudido e tal, ele vai até o lugar onde o Gimyung fica, né? Que o Gimyung estava atrás dele, ele vai lá questionar, que é o grupo dele lá, o Big Deal, né, o grande ideal, né? Pelo menos acho que é assim a tradução, Gustavo. Depois você dá uma pesquisada ou a gente confere juntos, né?
E ele vai lá e ele começa a ver os seus amigos mortos no grupo do Kim Young, o que toca um pouco no Jiran, né? Na mente dele. E o Jiran pergunta pro Kim Young, né? O que ele vai fazer com essa força? Como que ele usaria? Já que ele não ia mais conseguir ajudar, ele perdeu toda a força. E o Kim Young diz que é para proteger aqueles que ele ama, o que faz o Jiran lembrar de quando o Gapryong ensinou ele e falou para ele sobre isso. Então o Jiran simplesmente pega e decide ajudar o Kim Young, contando a ele tudo o que ele sabe sobre as técnicas do Gapryong. E isso, gente, é o último capítulo do Arco de Busan. Agora, minha opinião sobre tudo isso. Meu veredito agora. Eu acho que o arco de Busan é um arco meio confuso e legal. Ele tem os seus altos e baixos, na minha opinião. Um dos baixos, que não é tão ruim, é que é um capítulo, no caso, o arco de Busan inteiro é meio óbvio. Ele não tem nenhum mistério que você não perceba só de ler ou olhar. É meio complicado. Outra coisa, o nível de escala de poder aqui, mesmo que isso não seja tão relevante para a história, o Lookism trabalha muito com quem é mais forte ou quem é mais fraco. E é meio complicado, porque o Na Jae-gyun chega, dá um one-tap no Tae Soma, que é um rei de primeira geração, que é mais forte do que a turma do protagonista, dá um one-tap no Baek e no número 3, que também são níveis de pessoal da primeira geração, mas perde para eles na segunda. Aí você vai falar, Guilherme, mas claramente quando aparece nos capítulos, mostra que ele não tá querendo lutar de verdade. Mas é quando o Lejihun ameaça em chão, ele simplesmente levanta e fala, então que se foda. Opa, eu ainda consigo lutar. Como se tipo, caramba. E se ele simplesmente não quisesse lutar, não tinha por que ele ter ficado apanhando ali. Por que ele só não correu? Ou não destruiu eles rapidinho sem machucar eles igual um ser humano normal. Não tinha pra que ter apanhado ali. Não faz sentido. Então, mas beleza. Outra coisa, não tinha pra que ter cortado num momento tão crítico que foi o King Tae ameaçando a vida do Jiran, começar a contar o passado dele. Tinham que ter contado sobre ele ou antes ou depois do arco dele, pra gente saber, depois da merda que já tinha acontecido, quem ele era, ou antes, né, de tudo acontecer, pra gente já saber quem ele é. Cortar no meio de um momento tão decisivo, do nada, é muito complicado. E isso mexeu muito com a comunidade. O que dividiu muito, porque muitos pessoal acharam que a gente ia ficar 15 capítulos, que geralmente quando tem backstory, são 15 capítulos. Né? E a do Jiran foram apenas 3. E eu também achei que isso foi uma puta falta de bom senso, é uma sacanagem do caralho. Porque ele é o único personagem que, assim, tem um puta desenvolvimento foda, tem uma história legal, é super bem escrito, são os 3 capítulos mais interessantes que tem, é muito legal, mas que se tivesse mais tempo de tela, ficaria muito melhor. 15 capítulos pro passado do Jiran, ou menos, 10, ia ficar muito melhor do que contar eles em 3 corridas. Pelo menos foi assim que eu pensei. Né? E sem contar outras situações bestas. Né? Que foi o pessoal da gangue de Busan vender foto falsa e os caras arrebentaram todo mundo antes de questionar. Tipo, eles nem foram lá e perguntaram o negócio, eles só foram lá arrebentando todo mundo. E aí depois que eles descobrem que eles vendem fotos falsas, que dó. Agora que eu cortei a cara deles, amassei o chefe deles, putz, que dó. Né? Outro, o protagonista também, ele me aparenta a bunda, porque tipo assim, ele fecha com o Lejihun e depois fecha com o Jiran, né? E aí mostra, depois os capítulos explica que ele já sabia de tudo, e pá, que o Lejihun não era confiável, que ele só tava lá pra saber dos dois lados. Mas mesmo assim, não tinha pra que ter atacado o Jiran. Tipo, não tinha pra que... mas ele só ia responder com violência, igual eles falaram. Mas eles podiam pelo menos ter tentado, assim, conversar antes de sair batendo em todo mundo. Eles não podem chegar a uma conclusão assim, o cara acabou de sair da cadeia, então ele só vai saber na violência. Vamos bater em todo mundo da gangue deles, vamos destruir tudo e é nóis. Meio foda, né, também. Mas, beleza. Outra, tem uns personagens, cara, que eles tinham uma relevância ou um poder muito mais forte. E agora eles viraram patéticos. O Gen, Robin e o Vasco são por exemplo disso. Eles não fazem nada nesses capítulos, nada. Eles derrotam os personagens mais fracos do que eles, na verdade. Né? E não fazem mais
Nada. Os caras não fazem mais nada, velho. Eles não têm um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento de uma técnica. Não tem nada. Não tem nada. O Jinsung só continua evoluindo. O protagonista, ele normalmente só vai fazer assim também, só vai evoluir. O Hudson, o Vasco e o Jin Robin são péssimos. Os caras não evoluem em nada. E o Hudson é um dos personagens que eu mais gosto. Ele é tipo um dos meus favoritos. Ele tem uma arte marcial incrível, uma personalidade incrível, uma aparência incrível, um estilo de lutar e de convicção e de desenvolvimento legal que não é explorado. É impressionante. Mas, beleza. Quem sou eu, no final das contas? Quem sou eu? Né? E outra, eu também acho que a culpa também parte da comunidade. Porque virou muito sobre Aura Farming. Todo capítulo, o Jineng agora ficou fraco e tal. Só porque, sei lá, ele perdeu, ou porque ele tomou um soco, ou porque ele levou dano. Nem tudo é sobre Aura Farming. Isso também é chato nos capítulos, que você vai ler, mas ele não fez o Aura Farming perfeito que a gente gosta. Chatão, né? Mas, ok. Outra, não tinha por que ter o João Goulart, ele não desenvolveu nada. A Shoei Bonpao também é outro, ó, que foda-se. Não desenvolve nada. Tá lá pra comer bola, encher linguiça. O João Gun também aparecia lá, sentindo o protagonista, copiando as técnicas dele, um lixo. Não tinha nem pra quê também. Era só pra comer bola e falar, apareceu o João Gun. Eu achei que esse arco, no geral, foi um 7, 8 de 10. Eu acho que tem muitas coisas chatas e complicadas, né, pra resolver. Tem umas cenas, cara, que o ringue é aberto, não tem uma parede. Você vê o Jinang batendo os caras na parede. É impressionante. Os erros de arte também aumentaram muito. Que merda, né? Mas não tem muito o que fazer. Eu achei que é um capítulo, assim, um arco, né, capítulo, porra. Eu achei que é um arco legal. Eu achei que é um arco que se sustenta bem, tem personagens com grande potencial, bem legal. Super bem desenhado, fora, né, a parte da parede, aí ficar copiando quadros que já existiam. Pô, no capítulo 530 tem um quadro do Shintaro desviando do Jongan. Alguns capítulos depois tem o mesmo do Doja Eguang desviando do Taisoma. É lindo. Os caras copiam tudo, meu Deus. Mas assim, tem personagens legais, tem um desenvolvimento legalzinho, Muzan é legal, o Jinrang é legal, as lutas são legais, não deixa de ser foda. Bastante sangue, violência, um pouco de gore, não sei se pode falar essa palavra, né? Que não tem tanto em Lookism, que é uma obra mais light, mais de luta. E também desenvolver alguns personagens ali ou aqui pra gente ter uma noção de onde a gente vai. Mas eu espero que esse arco de Enchão seja melhor, cara. Que foi um arco óbvio, cheio de dificuldades. Tanto que a comunidade reclamou muito, cara. Então, mas assim, eu super recomendo que vocês leiam. Eu só vou se for pra acompanhar sua mãe. O Luquismo sempre tem dessas, passa por um arco difícil, mas a gente segue firme. Eu acho que é uma obra muito boa, que tem grandes coisas a ensinar, grandes coisas a mostrar, uma história bem legal, estilos de luta bem legal, visuais icônicos e muito mais. No demais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do jeito que eu expliquei. Se vocês acharem que é muito acelerado, muito ruim, muito não sei, muito brincalhão, eu gosto mais informativo, uma coisa mais prática, a gente vai mudando. Isso aqui é meio que um experimento, porque eu gosto muito de Lookism, essa obra mudou minha vida. Pô, eu leio toda quinta-feira, cara. Eu vejo no Reddit, antes em coreano, mesmo não sabendo tanto, só pra saber o que vai acontecer, de tão ansioso que eu fico. Então, assim, se vocês gostarem, a gente pode trazer muito mais esse tipo de conteúdo com outras coisas. Pode ser mais opinativo, pode ser mais informativo, do jeito que vocês preferirem. Fechou? E no demais, é isso, gente. Fiquem com Deus, eu espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem com todo mundo, para todo mundo conhecer o Lookism. É isso. Valeu, pessoal. Fico com Deus. E até a próxima. Uhul!